entra no barco com os seus discípulos. E eles partem para o outro lado do mar da Galileia. Os discípulos tinham uma certeza: Jesus está no barco, mas eles não sabiam o que esperava no meio do mar. Porque quando Jesus manda você fazer alguma coisa, ou quando você está num propósito com Jesus, você não sabe o que te espera, mas uma certeza você tem que ter: se Jesus está comigo, eu vou chegar do outro lado. Eu vou atravessar o mar. Eu vou chegar do outro lado. E eu já vou abrir aqui um parêntese e já vou entregar uma palavra profética para alguém. O diabo está falando que você não vai conseguir. Você está confuso e confusa por causa da tormenta e por causa da dificuldade. Mas Jesus mandou dizer para você: aquieta o teu coração. Acalma a tua alma. Porque mais um pouco cheio de tempo e você vai estar do outro lado cantando um hino da vitória e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E voltando aqui para o rápido testemunho que eu quero dar, uma prestação de conta, pastor Lael. Afinal de contas, eu me considero filho desse ministério. Aqui tem várias pessoas que me conhecem, e quando eu fui para o estado de São Paulo, fica uma interrogação. Será que é? Será que não é? Será que foi? Será que não foi? Será que vai voltar? Será que não vai voltar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então eu estou tendo hoje a oportunidade de fazer uma prestação de conta para a igreja do Senhor Jesus. Fui para o estado de São Paulo e vou falar uma coisa para vocês. Teve vento, teve tempestade, teve ondas, teve fúria, teve perseguição, teve maldade, teve ataques desleais, deslealdade, houve traições que a gente não esperava nunca jamais sofrer, de pessoas que você nunca esperava. Mas tem uma coisa, irmãos: em tudo, Jesus estava conosco. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Assumi uma igreja lá, e eu lembro que a bandeja da Santa Ceia, ela tem 50 cálices. E quando nós assumimos a igreja, nós ministrávamos Santa Ceia para 35, 36 pessoas. Por quê? Porque sobrava sempre 15, 16. Então eu tinha uma noção de quantas pessoas ceiavam. E aí vocês vão ver que tinha uma quantidade pequena de pessoas que ceiavam. E quando eu assumi essa igreja, eu não mexi nem na faixa que o pastor havia colocado. Tinha uma faixa grandona, escrito: Missões nasce no coração de Deus. E eu nem a mão na faixa eu não coloquei. Fiquei durante 1 ano e meio pastoreando aquela igreja, sem mexer nos bancos, sem mexer em nada, só aguardando algo que Deus me direcionasse. E um certo dia, irmãos, eu estava em casa, num sábado de manhã, e o Espírito Santo me compungiu, me impulsionou, me alavancou a ir para aquela congregação orar. E eu fui para lá, deixei minha esposa em casa com as crianças e fui para essa igreja. Ela era uma igreja pequenininha, baixinha, uma igreja antiga. E eu ali comecei a orar, e em um certo momento o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu comecei a medir a igreja, em passos. Vocês sabem que é de construção, sabe, né? Tem a medida de um passo, dá 1 metro, mais ou menos você sabe, se é 7 metros, se é 8 metros, se é 9 metros. E eu comecei a medir assim, e quando eu olhei para cima, dentro do que Deus estava falando comigo, porque Deus estava me entregando uma igreja nova.
Eu ainda não tinha noção da grandeza, mas eu sabia que algo estava acontecendo. Mas quando eu olhei e eu vi a laje, porque a igreja era no estilo da sede, era um refeitório embaixo com uma laje, a nave em cima e uma galeria em cima. Quando eu vi aquilo, meu coração fechou. Que eu pensei, como que eu vou construir uma igreja dessa com uma quantidade de pessoas dessa? É impossível. Porque sem dinheiro, irmão, você não faz a obra. O evangelista Luiz Antônio acabou de falar aqui, irmãos. A Bíblia custa R$ 5,25. Se você não pagar a gráfica, ela não roda a Bíblia. Se você não comprar e pagar o cimento, a casa de material de construção não entrega o cimento. Vai colocar um blindex, o cara te passa o orçamento, você tem que dar um sinal para ele mandar fazer. Para depois que colocar, você finalizar e pagar. Meu coração fechou e eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Fui embora para casa triste, mas não conversei com a minha esposa. Não falei nada com ninguém, guardei no meu coração. Mas eu estava triste, porque Deus havia me mostrado algo que eu, humanamente falando, era impossível de realizar. E lá nós tínhamos culto nos sábados. Depois da pandemia eu tirei. Mas antes da pandemia nós tínhamos os cultos nos sábados. E naquele sábado eu cheguei na igreja por volta de 7 horas. Orei, começamos um culto. E quando o ciclo de oração foi louvar, a igreja foi tomada no poder de Deus. A glória de Deus desceu na casa. E um jovem que eu nunca tinha visto na minha vida, levantou e veio até no altar, me chamou e falou, assim diz o Senhor. Foi eu quem te trouxe. Essa obra é minha. E o material da construção, quem vai mandar sou eu. Oh, aleluia! Ninguém sabia do que Deus tinha falado comigo de manhã. Mas de noite Deus falou. Para você é impossível, mas para mim não. Você não tem condições financeiras, mas a prata e o ouro são meus. Oh, aleluia! Eu chorei, irmão, igual um menino. A igreja não sabia nada do que estava acontecendo. E aí passou um tempo, veio a pandemia. Morrendo 800. Se for verdade o que o Jornal Nacional estava falando, morria 4.000, morria 2.000, morria 700, 800. Nós não podíamos mais nos reunir. Eu não podia visitar, pastor Lael. E eu falei, vou entrar para dentro da igrejinha e vou pastorear o povo na oração. Falei, Jesus, eu não posso ir, mas o Espírito Santo pode. Eu entrava às 7 da manhã e saía 4 da tarde, jejuando, orando, cantando os hinos da harpa cristã. Isso foi 90 dias. No final desses 90 dias, num dia de segunda-feira, eu estava no altar, eu cheguei cedo, 7 horas. Quando deu 8 horas, eu falei, vou levantar e vou embora. Tamanha batalha espiritual que eu estava naquele dia. Quando deu 9 horas, eu falei assim, não vou conseguir, vou levantar e vou embora para casa. Vou tomar um café da manhã. Quando deu meio-dia, eu senti o cheiro do bife da vizinha. Que eu não entendi. Aquele dia, o cheiro da cebola subiu, veio aquele negócio, eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu quero ir embora. Hoje eu não quero ficar aqui até 4 horas, eu quero ir embora, eu quero comer. Mas o Espírito Santo falava assim, fica quieto, fica quieto. 3 horas da tarde, uma batalha, uma guerra, lutando contra o sono. Irmão, estou sendo sincero. Já estava cochilando quase ali de joelho. De repente, porque as coisas de Deus, irmão, acontecem de repente. De repente o seu telefone toca. De repente o terremoto acontece. De repente as amarras caem daquele que você está orando a Deus. De repente Deus move o céu, sopra um vento e as coisas começam a acontecer na tua vida e na minha vida.
3 horas da tarde o céu foi abrindo, eu fui sentindo, irmãos, que o meu cabelo e a minha testa, ela foi acalmando. Não sei se já aconteceu isso, eu fui acalmando. Meu semblante estava tão pesado e tão tenso, e eu fui acalmando. Os meus olhos fecharam e a lágrima começou a correr nos meus olhos. E aí Deus falou comigo: derruba a igreja e constrói outra nova. Quando ele falou aquilo, eu assustei. Falei: Jesus, as pessoas vão me chamar de louco. As pessoas vão me chamar de doido. As pessoas vão falar assim: é louco. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus estiver com você, essa onda não vai te derrubar. Se Deus estiver com você no meio desse mar, olha o que o texto disse: passemos para outra. Foi Jesus que falou. Aí eles entraram no barco, irmão. Quando soprou o vento, alguém falou: vamos morrer. Mas quem é que falou que ia atravessar para o outro lado? Hã? Foi Jesus que entrou e falou: passemos para outra banda do mar. E aí eles entraram e no meio do mar Jesus pegou um travesseiro e... Ei, Jesus não fala por falar. Quando ele te dá a direção, você pode entrar. Ele vai abrir a porta para que as coisas aconteçam na tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. E aí, irmãos, foi um mistério extraordinário, glorioso. O pastor Lael conhece um pouco da história. Concluindo essa parte aqui, depois de 5 anos e 2 meses, em novembro do ano passado, no dia 15, eu tive a grande oportunidade de inaugurar a igreja nova, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Ele é fiel, igreja! E eu vou falar uma coisa aqui, não é papo de pregador, não. Ele está aqui nessa noite. Alabará, andarava suride calamandara sai. Aleluia! O propósito te protege. Quando você é obediente a Deus, ninguém vai te tocar. Ninguém vai impedir aquilo que ele colocou na tua mão. Urabacandarácia. Ainda que seja algo que para você é impossível. Ainda que seja algo que para você, aos teus olhos, não vai dar. O que eu tenho que fazer, pastor Ricardo? Deixa tudo no altar. E confia no Senhor, que Ele vai fazer acontecer o sobrenatural, para que você atravesse para o outro lado e viva aquilo que Ele tem para você. Dentro do barco, irmão, Jesus dormiu. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque eu não ouço falar que Jesus dorme, mas eu sei que ele dorme. Eu sei que ele dormia, enquanto na terra, Jesus era 100% homem. Jesus precisava descansar, mas a gente não ouvia falar. Aí, de repente, no meio da tempestade, cadê Jesus? Jesus está dormindo. Irmão, isso aqui é didático para você e para mim. E eu aprendi isso aqui, irmão. Quando vem, estoura a bomba e vem algo grande demais para cima de mim, eu vou para casa, tomo um banho, deito e durmo. Com quem o senhor aprendeu isso, pastor Ricardo? Com Jesus, irmão. Não vem me julgar. Eu aprendi com Jesus, sabe por quê, irmão? Tomar decisão com cabeça quente é problema. Tomar decisão sob pressão é problema. A tempestade bate daqui, bate daqui, bate dali, bate daqui, e Jesus está dormindo. Maravilhado com Jesus, irmão. É. Sabe por quê, irmão?
A gente passa um probleminha, irmão, já dá o burnout. Outros dá a depressão. E eu não estou aqui ridicularizando, não, porque eu sei que isso é real. Certo? E aí a gente perde o sono. Não é assim? Irmão. Eu perdi o sono. Eu deitava 9 horas, meia-noite eu acordava. E aí, igreja, chorava na madrugada, sabe por quê? Falei, Jesus, olha a altura da onda, olha o vento, está até assoviando. E Jesus, tranquilo, sabe por quê? Ele falou para mim, atravessemos para a outra banda do mar. Oh, aleluia, aleluia. Vou liberar a segunda palavra profética nesta noite. Você pode não estar entendendo, mas ele está te ensinando a depender dele. Oh, aleluia. Descansa no Senhor. O Jesus desta igreja é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Vou mudar, porque a Bíblia diz que fiel é ele. O fiel vem antes. Do tanto que ele é fiel para cuidar de você e cuidar de mim. Agora o mar bate de um lado para o outro. Os discípulos que andavam com Jesus. Aí eu vou trabalhar com você agora. Olha aqui. Se você sentir medo, não quer dizer que você não é crente. É normal. Porque às vezes a dificuldade leva a gente a situações muito difíceis. E você fala, e agora? Ei, o que está acontecendo, Senhor? Eu acho que eu não vou dar conta. Aí um dos discípulos olhou e Jesus estava deitado na popa do barco. Olha para mim, o que Jesus havia dito? Passemos para outra? Vamos toda a igreja? Passemos para outra? Passemos para outra? Passemos para outra? Aí alguém chegou em Jesus e falou, Senhor, não se te dá que morramos? Não dá para o Senhor nos ajudar a resolver o problema? Olha o tamanho da onda. Ei, tudo que Jesus faz é didático. Essa dificuldade não é para te matar, é para te ensinar. Ela pode até te levar ao desespero, mas você vai aprender. Ela pode até te levar no extremo, mas você vai sair aprendendo tudo que ele tem para te ensinar. Aleluia! Aleluia! Aí Jesus levanta, irmãos, e mostra que ele é o Senhor de todas as coisas. Esses dias para trás, meu filho, o Azaf, eu não lembro se foi o Azaf ou se foi o Alfa, falou assim, papai, Jesus manda em tudo. Fala com o vento. Eu falei, fala com o vento, fala com a água, fala com o sol, fala com o micróbio. Porque o dia que Jonas sentou debaixo da aboboreira, Deus falou assim, micróbio, vai lá e toca na raiz. O micróbio foi lá e tocou na raiz e ela morreu. E o Jonas murmurou porque a árvore secou. Ele fala com tudo. Ele manda em todas as coisas. Ele libera a palavra e ela se cumpre na terra. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus levanta e dá uma olhada no mar. Libera uma palavra de ordem ao mar, libera uma palavra de ordem ao vento, e a Bíblia diz que houve bonança. Irmão, sabe o que é bonança? Bonança é um estado de alegria e paz. Alguém que estava atormentado agora já não está mais. Alguém que estava vivendo um momento de extrema dificuldade agora passou. Aleluia! Ele resolve o teu problema assim, ó. Não é mágica, não. É palavra. Palavra. E aí, irmãos, os discípulos ficaram impactados. Um olhou para o outro e falou assim, quem é esse? Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Quem é esse? Que até o vento e o mar, ele dá uma ordem e eles... Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes eu me faço uma pergunta, eu digo, quem é que levantou aquele vento? Quem é que levantou aquela onda? Pode ter sido apenas um fato natural da região. Ou pode ter sido uma tentativa do inimigo de impedi-los de atravessar para o outro lado. Agora eu quero criar um cenário na sua mente para me entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Olha aqui. Do outro lado tinha um homem possesso de demônios. O homem estava... Igreja, vem comigo. O homem estava possesso de demônios. Do outro lado, os discípulos sabiam? Não, mas Jesus sabia. Os discípulos estão atravessando o mar com Jesus, na obediência, mas Jesus está na missão. Ele sabe que do outro lado ele tem uma missão. Ei, um detalhe extraordinário. Quando ele põe o pé do outro lado, tira o pé do barco e põe na praia, o demônio sai dos sepulcros, nu, vem correndo e se prostra aos pés dele. E diz, que tenho eu contigo, filho do Deus? Aqui agora tem um detalhe extraordinário. Teologia. Nós sabemos que onipotência, onipresença, onisciência e imutabilidade são atributos divinos. Demônio não está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Demônio não consegue ouvir se estiver distante. Ei, presta atenção. Jesus está dentro do barco, o vento sopra de um lado para o outro, um cenário está preparado para destruir Jesus e os seus discípulos, mas Deus nunca perde a tua batalha. Deus nunca perde a tua batalha. Ei, quando Jesus nasce, os anjos o adoram. Quando Jesus tem 12 anos, ele está no templo dialogando com os doutores. Quando Jesus, com 30 anos, é batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre ele e o Pai do alto diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Era muita coisa. E os diabos, os demônios estavam... Irmão, isso aqui, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Coerência de pensamento. Jesus estava sendo observado. Irmã Cristina, Jesus estava sendo observado. Demônios ficavam assim, onde que ele está? Onde que ele foi? O que ele fez? Você viu lá? Nasceu em Belém um menino que foi adorado pelos anjos. Fica de olho nele. Com 12 anos no templo ensinando. Ei, vocês viram aquele menino? Estava no templo. E vou falar uma coisa para você. Com 12 anos já conversa com os doutores. É diferente. Com 30 anos, batizado. Onde que ele está? Dentro do Jordão. E aí? Foi batizado. E ouviu-se uma voz dizendo que é o Filho de Deus. Ouviu-se uma voz dizendo, este é o meu, em quem eu tenho? Irmãos, isso aqui é tremendo demais. Para eu finalizar, isso aqui é maravilhoso demais. Isso aqui é maravilhoso demais. Eu li, coloca o versículo 28, por favor, pessoal da mídia. Capítulo 8, versículo de número 28. Igreja, acompanha aqui comigo. Olha aqui. E quando viu a Jesus, prostrou diante deles, clamando e dizendo com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Agora aqui, igreja, peço-te que não me... Aleluia.
Aleluia. Como é que é, pastor Ricardo? Jesus oprime os demônios. Jesus, ele oprime a casta de demônios. Ei, ele está sendo observado. Jesus está sendo observado. Quando Jesus chega do outro lado do mar, o demônio vem de encontro com ele. O que o senhor entende, pastor Ricardo? Alguém, pastor Lael, obreiros da casa do Senhor, me permitam. Quando Jesus está dentro do barco, alguém viu Jesus acalmando o mar. Alguém viu Jesus acalmando a tempestade. Alguém viu Jesus liberando uma palavra de autoridade, porque Jesus estava sendo observado. Quando Jesus chega do outro lado, existia o WhatsApp na época, existia o Instagram na época, dava para Jesus mandar acalmar o mar e alguém postar rapidinho, e o demônio do outro lado curtir, dava. Quem falou para o demônio que Jesus estava chegando do outro lado? Quando Jesus quer, irmão, até demônio prega o nome poderoso de Jesus de Nazaré. Quando Jesus quer, irmão, até o inferno faz a vontade de Deus. Aleluia! Permita-me, tá? Permita-me. Algum demônio sai correndo. Já viu voar? Não sei se voa, não sei o que é, mas vai correndo. Chega lá no sepulcro e cutuca quem? O endemoniado gadareno. Lá no estado de São Paulo tem uma palavra que se usa muito, até a gente ouviu um juiz de Suprema Corte usar esse termo, perdeu o mané, não é assim? Quando o demônio chega lá no sepulcro, cutuca o endemoniado e fala assim, perdeu o mané. O que está acontecendo? Sabe o menino que foi adorado pelos anjos e recebeu o presente? O demônio, sei. O que tem ele? Sabe o menino que com 12 anos estava no templo ensinando os doutores? Sei, o que tem? Sabe aquele que foi batizado com 30 anos e ouviu-se uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Sabe? Sei o que tem. Ele está vindo aí. Aleluia! Ô glória! Aleluia! Ele está vindo aí! Ele está vindo aí! Uracalá manda! Urabaia sei aramandaia! Oh, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Sabe por que Jesus está aqui, igreja? Ou o seu pastor Lael, olha o que Deus vai fazer. E o senhor vai testemunhar. Vai ter pessoas que vai procurar o senhor e vai dizer, pastor Lael, aquele dia Jesus chegou para mim. Aquele dia Jesus entrou na minha casa. Aquele dia Jesus marcou a minha vida. Se você crê, levanta a tua mão. Alabara, calabara, xaraba, calabara, xandarabalabara, calabara, sai. Jesus vai entrar numa área da tua vida que para você é impossível de agir. Mas nessa noite, ele manda dizer, ei, eu estou chegando oprimindo todo o mal para resolver o teu problema. Eu posso sentir a presença do meigo Espírito Santo na casa. E tem pessoas que já estão entendendo o que Jesus está fazendo aqui nesta noite. Tem pessoas que dentro dela já tomou posse e falou assim, ó, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo esta palavra na minha vida. Uracalavara. Ergue a labara sore de calabara calabara xandaraia. Oh, aleluia!
Oh, glória! Jesus está no barco indo para Gadara. Jesus está no barco indo para a praia. Porque Jesus disse, atravessemos. E não tem demônio que impede o agir de Deus na vida daquele que é fiel. Jesus vai chegar do outro lado. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que eu vou liberar aqui nessa noite, irmão? Na autoridade do nome de Jesus, debaixo da bênção de Deus e do pastor da congregação. O inimigo perdeu essa batalha na tua vida. O inimigo perdeu esta batalha na tua vida. Alabara calabara chore calabara sai. Era mandere calabara suri de calabara vasurianda alabara canda alabara sai. Eu já posso ouvir. Quando Elias venceu o desafio no Carmelo, não tinha uma nuvem sequer. Mas ele olhou para Acabe e falou, Acabe, apressa, porque eu já ouço o barulho de grande chuva. Se tivesse um crente, descrente, carnal, ele ia falar, é mentira. Não tem nem nuvem. Não tem nuvem, como é que ele está ouvindo barulho de chuva? Ei, eu não quero nem saber se tem ou se não tem nuvem. Eu quero saber que eu acredito na palavra do profeta. Agora eu vou liberar a palavra para você. Você pode não estar ouvindo, mas eu estou ouvindo barulho de correntes quebrando. Áreas da tua vida será liberta nesta noite, em nome de Jesus. Jesus está trabalhando na tua casa. Jesus está trabalhando no teu coração. Jesus está trabalhando na tua família. Jesus está trabalhando no teu trabalho. Jesus está trabalhando. Para eu finalizar, ele colocou o pé. O demônio veio e se prostrou. Ei, toma posse desse mover. Jesus movimentou alguma coisa, irmã Rosângela. Ele movimentou. Os discípulos não sabiam. O homem que estava lá em Gadara não sabia. Mas os demônios já sabiam. Sabe por quê? Porque Jesus, ele oprime demônios. Quando ele pisa do outro lado, o demônio... Irmão, presta atenção numa coisa. Quem fala não é o homem. Quando se prostra, pastor Léo, quem fala não é o homem. Quem fala é os demônios. Ele se prostra e diz: vieste nos perturbar antes da hora? Manda nós para os porcos. Ó. O homem naquele momento, irmão, nem sabe o que está acontecendo, mas Jesus está quebrando. Toma posse da palavra. Toma posse da palavra. Era para estar aqui dentro, mas não está. Está lá no boteco. Está lá jogando. Está em casa parado. Chegou do futebol bêbado. Ei! O homem não sabia, mas Jesus já estava quebrando. A tua vitória está mais perto do que você imagina. A tua vitória está mais perto do que você imagina.
A tua vitória está mais perto do que você imagina. Abre o seu coração e toma posse e fala: na minha vida vai acontecer. 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 Eu posso não estar vendo, eu posso não estar ouvindo, mas o profeta liberou a palavra e eu tomo posse da palavra. Arabacalabarachandaraia. A irmã lá de trás de vestido de florzinha, assim, ó. Essa irmã aí, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Ouça bem que eu vou falar da parte de Deus com ousadia no Espírito Santo. Te prepara porque Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Deus conhece o teu coração. Para os homens, a senhora pode não ser aprovada. Para os homens, talvez a senhora não seria escolhida. Mas Deus vai entrar na tua casa. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho que entregar o microfone que o nosso tempo não para. Mas eu não posso entregar o microfone sem antes fazer um apelo. Tem alguém aqui nesta noite que quer reconciliar com Jesus? Pastor, eu já frequentei, eu já fui crente fiel, mas por algum motivo que você não precisa contar para mim, eu desviei, eu parei, eu enfraqueci, eu esfriei, eu deixei, pastor, mas eu quero voltar. Eu preciso voltar. Eu não posso perder essa oportunidade. Não deixa o diabo segurar a tua alma. Jesus chegou nesta noite para quebrar e lançar por terra todo o mal em nome de Jesus. Tem alguém